Tema de hoje, quando Deus parece ausente. Bem-vindos ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. Você já teve a sensação de Deus estar falando e agindo na vida dos outros ao teu redor, mas não na tua própria vida? Na Bíblia tem uma história bem interessante sobre Tomé. E nessa história vai mostrar justamente isso, alguém que caminhou com Deus, mas ainda assim, quando teve o maior ápice do evento, que foi a crucificação, logo após, nós percebemos que ele ainda tinha algumas questões internas a se resolver. Um aspecto bem interessante sobre a história dele também é um paralelo com os nossos dias. Muitos de nós talvez clamamos a Deus por questões mais factuais, ou seja, eventos sobrenaturais. E na verdade Deus ele age na simplicidade. Durante o evento, ele até fala com os outros com respeito à experiência de ter visto ele não. E nesse sentido, parece até ser um pouco arrogante, ou até ter uma certa dúvida. A grande questão que a Bíblia trata aqui é que há de fato uma dúvida genuína. Ele queria também ter essa experiência, e nós somos assim. Você também quer ter um pouco das experiências que os outros têm. O grande detalhe é que Jesus ele age de maneira pessoal, ele trabalha diretamente com você. Um ponto também muito interessante é que Jesus ele aparece para todos eles. E faz exatamente aquilo que Tomé tanto perguntou. Eu vou ler um verso bem interessante que diz o seguinte. O texto fala assim, em João 20, 25. Olha só. Disse-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Você percebe? Nesse sentido, Tomé está sendo muito específico na questão de onde Jesus foi ferido e da ideia do tocar. O ser humano, todos nós, temos essa necessidade de tocar, de coisificar, às vezes, o que é sagrado. E ainda assim, Deus vendo essa questão, ele se faz presente naquele momento, para que Tomé tenha plena certeza. Deus não se esconde da realidade. Na verdade, ele se apresenta de maneira muito clara e direta para cada um de nós. E o que podemos aprender com a história é muito simples. Seja sincero com suas dúvidas. Deus sabe o teu coração. Um outro ponto interessante é, veja, leia na palavra a resposta de Deus. É, de fato, o livro, a Bíblia, é a resposta mais direta que Deus tem para nós, para a humanidade, para a nossa vida. Por isso, quando você perceber que há dúvidas, não fique preocupado com respeito à dúvida, mas se preocupe com como encontrar a resposta na palavra de Deus. Deus tem sempre uma resposta direta para cada um de nós. E lembre-se, a ideia da fé é crer, e esse crer é buscar a Deus todos os dias. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e amado Pai, hoje, na história de Tomé, aprendemos algo muito interessante, a questão de sermos sinceros com as nossas dúvidas. Vem estar conosco para que a gente possa cada dia mais buscar na Tua Palavra as respostas. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.